Então, bom dia, moçada. A gente começa aqui nossa aula de introdução à genética, mas a gente começa com um questionamento. Eu acho que todas as aulas deveriam começar com questionamentos. Então, vida de professor é assim mesmo, né, Otávio e Pedro? Trouxeram uma reflexão aqui, uma pergunta, e muda completamente o pensamento da aula. E, infelizmente, às vezes a gente tem que estar preparado, mas não está. Né? Então eu joguei de volta um desafio para eles e para todos vocês que vão assistir a aula, se alguém assistir, né? Que a gente tem que pensar junto e tentar chegar a um pensamento, dois, três, quatro pensamentos, e vai de encontro exatamente com a aula que nós tivemos ontem, com a pós-graduação, que a gente estava conversando, e vocês colocarem os pensamentos de vocês. E a questão, tá bom, já vou falar. A questão é se os genes que se mantêm nas populações são os genes que trazem benefícios, ou pelo menos não trazem prejuízos. Ixi, já comecei a dar dica, né? Se os homossexuais não se reproduzem, e é através da reprodução que esses genes se perpetuam na espécie, será que esse gene que está ligado, segundo várias pesquisas, ao homossexualismo vai sumir? Esse é o questionamento. Por que eu estou falando isso? Primeiro, porque foi trazida a questão pelos alunos, o Pedro e o Otávio. Segundo, porque o tema hoje é genética. Então, veja lá, galera. Vamos pensar junto. Hoje a aula vai começar a fazer você transitar por esse caminho aí, lembrar algumas coisas e vai conceituar pontos bastante importantes para a gente continuar a genética. E vocês devem pensar nessas questões genética e evolução junto. Só que eu vou fazer um ponto muito importante para vocês. Darwin, quando escreveu a teoria da evolução, ele não conhecia genética igual a gente conhece. Mendel e Darwin até foram contemporâneos, mas não tiveram aquele feeling ali, tá? Não não se conversaram ali. Darwin não tomou muito conhecimento dessa parte genética de cálculos, probabilidades e tal. Senão a teoria dele estaria muito mais robusta. Mas é muito interessante você partir nessa aula aqui comigo já, pensando o seguinte: Darwin não conhecia material genético. Mendel também não conhecia o que a gente vai já conhecer, ou melhor, que vocês já conhecem. Então, olha o que os caras conseguiram estruturar, gente. O conhecimento que vocês têm hoje, que nós temos hoje, nós temos que avançar. E a gente vai avançando, beleza? Então vamos lá, galera. Genética. Quando eu falo em genética, o que é que vem na sua mente? CGATU. Ah! Já veio as letrinhas? Já, cara? Poxa, que legal, cara. Legal. O conteúdo lá do nosso primeiro ano. E eu fico muito feliz em ouvir isto de vocês. Cadê aqui o meu convite provocativo de vocês? Porque eu quero voltar e eu quero usar aquilo, porque exatamente é aquela pergunta que eu quero que vocês me ajudem a responder. Vamos lá, gente. Introdução à genética. Olha só, eu coloquei lá o convite de vocês lá no Zap Zaps. E era essa imagem aqui que aparecia para vocês, correto? Correto. Né, um artista aí conhecido no mundo, Cobra. E o que que você vê aqui, Otávio e Pedro, que estão aqui comigo hoje, e depois você que vai assistir, o que é que você está vendo aqui? Bom, vamos lá. Nós temos pessoas diferentes e nós temos vários formatos geométricos que estão sobrepostos, provavelmente indicando traços que compõem essas pessoas. Vê algo diferente, Pedro? Bom, é o que o Otávio falou. Várias pessoas diferentes e a pintura.
Ótimo. Essas pessoas diferentes estão representando o que, será? Variabilidade. Variabilidade? Que mais? Canetinha do meu core. Considerando que cada uma dessas pessoas tem uma configuração diferente para essas figuras geométricas, isso mostra, não sei, talvez esteja representando como a genética pode transformar as pessoas, no caso, diversidade mesmo, entende o que eu estou querendo falar? Sim. Genética, Como elas são. transformação. Tá, beleza, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração aqui: nem todo mundo tem o mesmo olhar, nem todo mundo percebe a mesma coisa, né? Vocês rapidamente, meio timidamente, o Pedro principalmente, se solte, Pedro. Ninguém vai brigar aqui, não, cara. Não tem certo nem errado, tá? Cada um fez uma colocação diferente, duas colocações diferentes, distintas, né? O Otávio percebeu as figuras, perceberam os povos, perceberam transformações. E daí aqui eu venho e falo assim para você, ó, nós temos negros, brancos, caucasianos, brancos, índios. O que essa imagem está representando? Uma única espécie, mas com traços e características diferentes entre os indivíduos. Muito bem. E o que que é isso? É o nosso país, né? Então, olha só, é o nosso país, gente, ó. São as pessoas, claro, representado aqui rapidamente, né? A variabilidade é muito maior, né? Mas está representado aqui os povos que compõem essa variabilidade, essa diversidade gigantesca da nossa população, tá? O que tem a ver isso com o que a gente vai estudar? Tudo, porque a gente vai agora fazer a introdução para a genética. Então, quando a gente pega isso daqui, a gente vai ver uma imagem, ela pode representar, primeiro assim, diversas coisas para nós. Agora, trazendo para o nosso ponto da aula hoje, está mostrando para nós a constituição, sei lá se eu posso falar organização, já falei, né? A organização da população brasileira. Por quê? Porque nós tivemos várias migrações. Mas eu venho e pergunto para você, isso daqui é uma questão que já já vai aparecer para nós mais lá para o final, é o que a gente chama de fenótipo. Fenótipo. Vocês lembram por acaso? Já ouviram falar disso? O professor Muito. falou em umas aulas passadas do fenótipo dos pássaros, Isso, sobre os bicos. isso. Então o que será que é? É uma pequena alteração, um pequeno gene que muda? Opa, estamos indo aí. Veja só, o fenótipo, a gente pode dizer que é o resultado, tá? É o resultado. Para ficar mais fácil para a gente entender, o que a gente usa nas aulas para ser um pouco mais didático e mais fácil? Ó, é o visual, ok? É o que a gente está vendo. Isso é chamado de fenótipo. E daí a gente pode falar que o fenótipo da população brasileira, do povo brasileiro, é tudo igual? Ou é muito diverso? É semelhante, é parecido. Mas é bastante diverso, né? Nós temos pessoas, vamos lá, pessoas de pele clara, pessoas de pele escura, pessoas de pele intermediária, olhos claros, olhos escuros, formato da boca. De um jeito, essa imagem mostra muito bem isso para nós, né? Cabelo liso, cabelo crespo, cabelo escuro, cabelo claro, e assim vai. Isso é o que a gente chama de fenótipo. E da onde que vem esse fenótipo? Lá da sua genética. Isso, muito bem. Esse fenótipo, ele vai ser um resultado de olha o nome,
genótipo. Ok? Então, o genótipo manda construir, vamos dizer assim, ou expressar, melhor falando, um fenótipo, que é o que você está vendo. Então, tudo que a gente vê, ou até mesmo que a gente não vê, tá, gente? São as moléculas que estão dentro de nós e tal, são expressões de genes. E esses genes, esse conjunto, nós chamamos de genótipo. E a expressão deles, nós chamamos de fenótipo. Aí eu pergunto, como é que se expressa? Não vou falar, fica a dúvida aí para vocês e a gente vai trabalhando, beleza, gente? Vamos lá. Para recapitular um pouco, como a gente sempre faz, a gente volta lá no conteúdo do primeiro ano. Então, nós temos que lembrar o seguinte: quando a gente fala de uma célula que tem núcleo, que célula que tem núcleo? Eucarióticas. Muito bom, monstro. Eucariótica. A célula eucariótica tem um núcleo organizado. Lá dentro desse núcleo organizado, o que é que eu tenho? Eu tenho o material genético, que ele está organizado em fragmentos. Então, eu vou ter o material genético. Qual é o nosso material genético? Sem medo de errar. Como assim? Os nossos 46 cromossomos, tu quer dizer? O que eles são? São DNA? moléculas de DNA. Ah, professor, muito fácil, me confundi. Mas na verdade eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte: quando a gente fala assim, qual é o nosso material genético? É o DNA. Ah, existe outro? Para a gente ir relembrando, existe outro? Existe o RNA. Beleza. Nesse momento atual da história da humanidade, nós vivemos um grande problema causado por um cara que não tem DNA. Então, eu quero refletir a importância do RNA, que normalmente não é que ele é esquecido, mas é um pouquinho deixado de lado. O RNA é outro material genético. Nós temos, mas não é dele que sai a nossa característica. Ele ajuda a característica a se expressar. Agora, quando a gente fala num vírus que é chamado de retrovírus, quem é o seu material genético? É o RNA. Ó, retro, R, faz essa ligação que você não vai mais esquecer. Quando a gente fala de retrovírus ou ribovírus, são vírus de RNA. E esse vírus que a gente está enfrentando agora, nesse momento, é um vírus de RNA. Ok? Então, existem dois materiais genéticos. Estamos apenas fazendo uma revisão, tá? Vamos lá. Aí, o que acontece? O meu DNA, o meu material genético, ele está dividido em fragmentos. No caso nosso, quantos fragmentos? 46. 46 monstros, isso aí, beleza? E esses fragmentos são chamados de cromossomos, ok? E esses cromossomos, eles podem estar iguais a esse desenho aqui, ó, que é um cromossomo que está duplicado. Por que eu digo que ele está duplicado? Porque ele tem uma pecinha aqui, ó, que eu estou pintando de vermelho. E essas partes são chamadas do quê? Ai, não consigo lembrar, mas tem um nome pra patinha dele, não tem? Olha lá, ó. São chamadas de cromátides. Isso. Ok? Agora, o que esse desenho está me mostrando aqui, ó? Por isso que eu coloquei ele, porque ele vai dar um panorama geral. O que é essa estruturazinha aqui, ó, que eu acabei de apagar? O que é essa estruturazinha aqui, ó?
ele está saindo aqui mostrando para você, como se fosse um novelo de lã, ó. Ele está se esticando. Então, essa estrutura que está aqui, ó, nesse formato aqui mais sólido, mais robusto, é o nosso cromossomo. Só que se eu for analisando ele mais profundamente, se eu for esticando ele, como que ele vai ficar? Ele vai ficar nesse formato aqui, ó, de dupla hélice. É isso que eu quero que vocês lembrem, ó. Dupla hélice. Ah, por que que não mostra assim aqui no cromossomo? Porque, na verdade, lembrem lá, o que que aconteceu? Esse fio composto por duas fitas foi enroladinho, igual um novelo de lã, e ficou com esse formato do cromossomo. Então, ele só vai aparecer nesse formato de cromossomo quando ele estiver todo condensadinho, todo juntadinho. Ok? Muito bem. Aí a gente vai um pouquinho mais para frente. Então, eu já sei que esse aqui é um cromossomo, eu já sei que essa daqui é uma cromátide, e essa daqui é outra cromátide. E eu já sei também que as minhas cromátides, quando elas são esticadas, desenroladas, desespiralizadas, elas ficam neste formato aqui, ó, de dupla hélice. Até aqui tá tudo bem, gente? Estão lembrando? Uhum. Uhum. Tá. Aí o que que acontece? Eu pego pequenos pedaços ou grandes pedaços, isso é muito variável, 28 mil genes. Então eu pego pedaços, ora maiores, pedaços menores, e esses pedaços que eu estou falando são genes. Certo? Pedaços do meu DNA, claro, né, gente? Tem um começo e tem um fim certinho, não é qualquer pedaço, tá? Assim, o que que vai acontecer? Eu vou ter um gene e esse gene vai ser responsável por uma característica sua. Por exemplo, vamos lá, algo muito fácil. A cor do seu olho. Vai existir o gene ou os genes responsáveis pela cor do seu olho. Ok? Então, eu tenho o meu DNA e o meu DNA ele é composto por vários pedacinhos e cada pedacinho desse é responsável por pelo menos uma característica ou influenciar uma característica junto com outros genes. Agora, vamos lá, a gente estica mais um pouco e a gente entra mais um pouco ali no meu DNA. O que eu vou encontrar? O que vocês falaram agora há pouco. As famosas letrinhas. Ok? Então tá aqui, ó. Essas letrinhas. Lembra o nome? Quem são essas letras? Vou ajudar. Bases não. nitrogenadas. Isso. As bases nitrogenadas. Muito bem. Então, o que que vai acontecer? Estas bases nitrogenadas, a sequência de bases nitrogenadas, então vou colocar aqui, ó, a sequência de bases nitrogenadas, ou seja, o C, o A, o G, o T, T, A, C, C. Isso aqui, então, a sequência de bases nitrogenadas, ela vai ser responsável por determinar a síntese proteica. Certo? Então, olha lá, as proteínas que você tem no seu corpo, que vão ser formadas pelo seu corpo, estruturadas pelo seu corpo, elas seguem uma receita. Quem é a receita? A receita é a sequência de bases nitrogenadas. Tá. Qual é a importância de eu entender isso
e saber dessa síntese proteica, galera? Olha lá. Dependendo da proteína, vou voltar para o teu olho. Dependendo da proteína que vai ser sintetizada, eu vou ter a cor castanho, ou azul, ou verde, azul mais claro, mais escuro, verde mais claro, mais escuro, castanho mais claro, mais escuro. Então, a expressão do meu gene, do meu genoma, do meu genótipo, vai acontecer através da produção de proteínas. Então, essa síntese proteica é a expressão genética. Por enquanto, tá tudo bem? Tudo. Então, vamos lá. Então, olha só. O que acontece agora, então, galera? Ó, agora nós temos aqui 2 cromossomos, correto? Cromossomo 1 e 2, primeiro na figura de cima, e daí eu estou mostrando uma marcação aqui, ó, no cromossomo, ó. Deixa eu trocar de cor aqui. Mostrando uma marcação no meu cromossomo, ó. Aí mostrando outra marcação, outra marcação, outra marcação. O que que vocês estão percebendo nessa imagem de cima? Que eles têm traços em comum. Isso, que eles têm os traços no mesmo lugar, correto? Ó, você está vendo que a cor do olho está aqui neste e está no mesmo lugar no outro. O tipo sanguíneo está aqui e no mesmo lugar no outro. Então, esse local do gene, a gente chama de, olha, preto no fundo preto não dá, né? A gente chama de locus gênico ou loci, ok? Então, locus gênico ou loci é o local onde o gene está em um cromossomo. Então, por exemplo, eu sei que o gene responsável pela cor do olho está em tal cromossomo, na altura tal desse meu cromossomo. E isso nós chamamos de locus gênico, ou seja, cada gene tem o seu locus ou loci gênico. Ok? Sim ou não? Ok. Beleza, vamos lá. Agora, vocês perceberam que o cromossomo 1 e 2 ali de cima, eles são o quê? Meio que iguais, né? Isso, eles são iguais. Muito bem, eles têm os mesmos genes colocados na mesma posição. Beleza? Quando acontece isso, eu tenho os genes, ou melhor, eu tenho os cromossomos, vocês lembram o nome? Cromossomos irmãos, cromátides irmãs. Quase. Cromossomos, o que é homo? Igual. Isso, então, esses cromossomos são chamados de cromossomos homólogos. Certo? Então, cromossomos homólogos, como o homo é igual, cromossomos homólogos são cromossomos que têm os mesmos genes, como esse que estão sendo mostrados nas duas figuras. Tá, mas acho que foi o Pedro que falou. Sim? Irmãs, você lembrou de alguma coisa, né? Olha só. Essa perninha que é uma cromátide e essa perninha que é outra cromátide, nós chamamos de cromátides irmãs. Cromátides irmãs. Porque elas são idênticas. Certo? O desenho de baixo vai ficar bom para a gente explicar isso.
Primeiro, um cromossomo, ele tem uma cromátide. Olha o verdinho ali, galera. Certo? Aí eu posso fazer o que com ele? Eu posso duplicá-lo. E ele vai ficar com duas cromátides. E essas duas cromátides, já que eu dupliquei, é como se eu xerocasse ele, eu copiei ele, elas são cromátides idênticas. São cromátides irmãs. Você deve lembrar disso lá da mitose e da meiose que a gente estudou lá no primeiro ano. Aí a mesma coisa pode acontecer com rosa, ó. Eu dupliquei também. E eles ficaram cromossomos homólogos, só que nesse momento duplicados. Muito bem. Vamos lá. A cor já está te ajudando, né? E você aplica isso para o desenho de cima e para a imagem também de baixo. Agora vamos entender por que eu tenho esses dois, ou por que a gente tem pares de cromossomos homólogos. Por que nós temos esses caras aos pares? Ou seja, nós somos constituídos por 23 pares de cromossomos. Lembram disso? Uhum. Por quê? Qual a explicação para isso? Porque quando Deus estava fazendo a espécie Homo sapiens, ele olhou e falou: beleza, você vai ter um gênero, um sexo vai ter 23, o outro 23 também. Aí vai juntar, vai dar os 46, entendeu? Ah, tá. Então você tem 23 cromossomos? Pera que tá me deixando confuso, eu tenho 46. Ah, Né? tá. Não, porque um sexo vai ter 23, o outro vai ter 23. Então, se você é do sexo. Nas células reprodutoras. Né? Ah, agora melhorou. Muito bem. Então, olha lá, o que acontece então? Já vamos usar aqui, ó. Esse roxinho, rosinha, sei lá o que, vai representar os cromossomos do pai. Certo? Deixa eu pôr mais para cá, porque aqui está atrapalhando. Ó, os cromossomos do pai. Enquanto que o verdinho vai representar os cromossomos da mãe. É por isso que eu tenho pares de cromossomos. Por quê? Porque você recebeu metade do material genético do pai e metade do material genético da mãe, supostamente. Né? Sim ou não? Sim. Então, por isso nós temos os pares de cromossomos. E por que eles são homólogos? Nós falamos agora há pouco. Porque eles têm os mesmos genes. Se não, imagina assim, a mãe manda para você o gene da cor do cabelo e o pai do olho. Vai faltar material. Então eu tenho que ter todos os genes do pai, todos os genes da mãe. Aí o que vai acontecer? E aí você começa a pensar naquela pergunta de vocês. Vocês dois começam a pensar naquela pergunta. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter uma pequena batalha para ver quem se expressa. Ok? Então, olha lá. Nós já falamos de locus gênico. E agora a gente vai falar de uma palavra que já apareceu hoje, que é o genótipo. Para representar isso, nós criamos uma metodologia e nós usamos letras maiúsculas ou letras minúsculas para representar isto. Então, o azão aqui, ó, ele está representando este gene aqui, ó. E o azão aqui está representando este gene aqui. Esse gene, eles são responsáveis, tanto o do cromossomo 1 quanto do cromossomo 2, eles são responsáveis pela mesma característica ou pela uma característica diferente? Pela mesma característica, só que cada um deles vai expressar uma característica um pouco diferente. Por exemplo, o da esquerda é cor do olho, mas é azul. E o da direita também é cor do olho, mas é verde. Será que pode ser? Será que pode ser? É aí que tá. Hum. Olha aqui, ó. Os dois estão expressos
Pela letra Pela letra A, né? maiúscula. Uhum. Isso aí. Agora, se eles dois estão sendo representados pela mesma letra, será que eles são diferentes ou será que eles são iguais? Hum. Certo? Vamos continuar. Sem respostas, vamos pensando. Agora eu vou dar a resposta. Poderia ser representado por um azinho? E um azinho aqui? Poderia? Poderia, muito bem. E poderia ser assim, ó, um azinho aqui e um azão aqui? Eu acho que poderia também. Poderia também. E poderia ser um azinho aqui e um azão aqui? Sim ou não? Sim. Também. Muito bem. Agora eu pergunto para vocês. Esse daqui, primeira representação, é igual ou diferente da segunda, que é igual ou diferente da terceira, que é igual ou diferente da quarta? 1 e 2 são iguais? Calma aí, tô confuso. Vamos lá. Azão, azão. É igual azinho, azinho? Segue a Não, lógica. acho, Não. acho que não. Não. Ótimo. O 3 e o 4 são iguais ou são diferentes? Eu acho que são iguais, porque azinho, azão é a mesma coisa que azão, azinho. Isso, muito bem. Então veja só, quando a gente fala, primeiro, né, nós estamos indo por partes, né? Nós estamos estudando um gene apenas, tá? Então, quando a gente estuda um gene apenas, nós vamos ter essas três representações. Nossa, professor, não estou entendendo. Vamos colocar aqui do lado, ó. São três representações possíveis de genótipo. Esquece isso aqui por enquanto, tá? Você vai ter isso aqui, ó. O azão, azão, me ajudem lá. Qual outro genótipo é possível além do azão, azão que a gente acabou de ver? Azinho, azinho. Azinho, azinho, Azão, azinho. azão, azinho. E azinho, Beleza. azão. E azinho, azão. Ótimo. Vocês falaram que esses dois aqui são iguais, correto? Este e este. Sim ou não? Sim, Sim, beleza. Então eu posso usar só um, pode. que o resultado vai ser o mesmo, correto? Então, olha lá. Quando a gente tem um genótipo, isso que a gente está vendo é genótipo. Quando a gente tem um genótipo azão, azão, nós vamos chamar ele de homozigoto. Ok? Quando a gente tem um genótipo azinho, azinho, eu também chamo de homozigoto. E agora? E quando eu tenho azão, azinho ou azinho, azão, eles são iguais ou diferentes? São diferentes, São portanto, hétero e diferentes, muito zigoto. bem. Qual é o prefixo do diferente? Hétero. Hétero, muito bem. Então aí eu tenho um heterozigoto. Então significa. Pronto! Achamos a origem da homossexualidade da heterossexualidade. Você está brincando, mas ó, vocês estão percebendo, eu falo isso para vocês desde lá do primeiro ano. O quanto os prefixos e os sufixos ajudam, né? Vamos lá. Homo é igual, hétero é diferente. Zigoto é o quê? É a primeira célula que temos, né? Qual é a origem dela? Do espermatozoide e do óvulo. Isso mesmo. Então, o zigoto não é a junção do óvulo com o espermatozoide? Então, o zigoto é a junção da. Olha lá, galera, ó, vou até trocar a cor da caneta aqui. Ó, o zigoto não é a junção da parte feminina com a parte masculina? Por isso eu tenho essas duas letrinhas para expressar um gene. Para representar, desculpa. Beleza? Mas não terminamos, vamos finalizar agora.
Agora, se os dois aqui são homozigotos, como é que eu vou fazer para diferenciar este deste? Tem que ter um nome diferente, né? Então, olha lá. Quando é azão, os dois genes estão sendo representados pelo azão. Então, eles são homo. Como é o azão, a gente vai falar que é o homozigoto dominante. Por enquanto, você vai entender que ele é mais forte. E para finalizar a nossa aula, se esse azão é o dominante, o azinho é o dominado, correto? Que a gente vai chamar de recessivo. Então, nós vamos ter 3 genótipos possíveis para o gene, quando for um gene só, envolvido em uma característica, que é o que a gente está vendo ainda. Nós vamos ter o genótipo homozigoto dominante, que é mais forte, o homozigoto recessivo, que é mais fraco na expressão, tá? Não mais forte, mas de força, mas ele sobrepõe, o dominante sobrepõe o recessivo, que é o que você vai ver agora no heterozigoto. Então nós temos o homozigoto dominante, o homozigoto recessivo e o heterozigoto. O homo dominante vai ter um fenótipo, pensa lá. O recessivo vai ter outro fenótipo. E qual é o fenótipo do hétero? Meu Deus, calma aí. Ou vai ser nenhum, ou vai ser os dois. Será? Não sei. Ou vai ser a junção deles. Então, olha só. Quando a gente tem o azinho, eu quero saber o fenótipo. Então, quando a gente tem este genótipo, qual é o fenótipo? É assim que eu vou encerrar a aula hoje. E se vocês pararem, e eu sei que vocês vão fazer isso, e se vocês pararem para pensar, a gente já consegue, vocês já conseguem transitar numa explicação para aquela pergunta inicial. Vai sumir? Não vai sumir? Eu não vou falar, eu ia falar. Beleza, gente? Eu Saímos quero com uma resposta vinda de um biólogo. Saímos com mais dúvidas do que certezas, né? Algumas certezas que permitem